O vídeo de hoje é uma repostagem, pois quando eu fiz esse vídeo e lancei ano passado, eu tinha poucos seguidores. Eu era não só um renomado ninguém, era um renomado anônimo total, até pelos meus colegas de Facebook que nem sabiam que eu tinha um canal. Eu estou repostando um dos melhores vídeos que eu fiz, na minha opinião, um dos mais completos, que demonstram várias linguagens, várias escolas, várias vanguardas artísticas e ainda tudo baseado no excelente humor crítico e ácido dos Simpsons. Confira um vídeo de hoje que é imperdível. Olá, eu sou o cartunista e professor de arte Raposa, um renomado ninguém. Embora nas escolas públicas que eu dou aula eu não utilize esse apelido. Embora nenhum de vocês demonstrou qualquer interesse para saber a origem, vocês nem dão valor pra mim, só querem ficar aí sugando meus conteúdos. Ah, tudo bem. Esta é a função do educador de arte, passar o conhecimento adiante. Então podem ficar chupando minha energia vital, feito vampiros, sedento por conhecimento de história da arte. Ok, eu acho que isso pegou mal. Parece que eu estou dizendo que meus seguidores são como sanguessugas, só porque meu canal não é monetizado e eu nem recebo feedback suficiente. O que significa que eu mais ofereço do que recebo em troca. Praticamente a minha vida na internet é idêntica à minha vida profissional como professor em escola pública. Tenho muito estresse mental, gasto toda a minha energia vital e provavelmente começarei a tomar remédios para a cabeça muito antes do que eu espero. E recebo um salário muito baixo para compensar todas essas mazelas. Me desculpe, eu estou divagando. Você não veio aqui ver um vlog de um cabeludo com sotaque caipira que erra plurais, ficar reclamando da sua própria vida. Você veio aqui saber dos Simpsons. Bom, os Simpsons dispensa apresentação, então eu não vou ficar aqui criando uma introdução para explicar do que se trata essa sitcom animada que está no ar há mais de 20 anos. Tem um episódio em especial dos Simpsons que é recheado de informações da história da arte. Ele apresenta muitos conteúdos, muitas referências. Obviamente quando eu era adolescente eu não entendi nada disso, mas agora que eu me formei na área, eu entendo todas as referências. E você aí também vai entender e ver esse episódio quando passar na televisão com outros olhos. Então você gostará muito mais da série, verá quanto inteligente ela é. E quem sabe não sobra um pouquinho de gosto, um pouquinhozinho pra você gostar de mim. A primeira referência artística que temos já está logo na abertura, naquelas cenas do sofá. Ele faz referência a um filme daquele cineasta mais citado por pessoas que querem parecer cult, Stanley Kubrick. Sim, aquele cineasta de 2001, uma Odisseia no Espaço, Nascidos para Matar e, claro, Laranja Mecânica, que aliás, só idiotas fazem sessão de foto na faculdade vestido de Alex Delarde, eu não sei falar esse sobrenome francês. Ok, eu fiquei aqui divagando falando do Kubrick, eu não falei exatamente do filme que os Simpsons faz referência. É um filme de guerra de humor negro do Kubrick que chama Doutor Estranho, mas o nome original é muito mais interessante. Eu vou deixar o próprio trailer do filme dizer o nome. Doctor Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. I'm moving. Na primeira cena desse episódio vemos uma cena de relação doméstica que faria as feministas pirarem. Cadê a cerveja? Sabe, Homer, a maioria dos homens aproveita os sábados pra fazer coisas em casa. Pense. Mas, Marge, eu não sou como os outros homens. É por isso que você compra minhas calças naquela loja especial. Eu diria que o machismo do Homer vem mais da sua burrice, não do seu mau caratismo. Aliás, por que eu estou aqui bancando o advogado de um personagem de desenho animado? Pensei em muita piada infame para falar em cada cena desse episódio, mas aí o vídeo ficaria longo demais, vocês desistiriam de assistir e eu terei que voltar a mendigar views para os meus contatos no Facebook. Então eu vou adiantar as coisas. Marge obriga Homer a trabalhar, então ele vai para uma loja de ferramentas e acaba comprando um kit para montar churrasqueira, influenciado por um vídeo de um Iberê genérico. Eu sou Doug Wagner. Vocês me conhecem como Chip, o assistente metido espertinho do programa Ferramentando. Um homem de avental. Claro, Homer influenciado se sente capaz de montar sua própria churrasqueira, assim como você se sente influenciado e capaz de fazer qualquer tranqueira que o Manual do Mundo apresenta. Aí você descobre que é burro demais e não tem as ferramentas certas. Nós nunca temos a ferramenta certa. Isso é desde a época que a Eliana ensinava a fazer artesanato. Mas olha só, parece que o Homer conseguiu. Ficou uma churrasqueira muito bonita.
Por que a minha não fica assim? Ele conseguiu estragar tudo, assim como você. Depois de assistir até os vídeos da Ana Maria Blog e perceber que não consegue nem fazer uma receita simples. Bom, Homer tenta dar um migué e devolver a sua churrasqueira. Mas ele acaba esquecendo de fazer algo que todos vocês esquecem: guardar o recibo. E assim ele é obrigado a arrastar essa churrasqueira de volta para casa e ela acaba se soltando e quebrando o carro de uma mulher. Que só pelo jeito que ela se veste, podemos concluir duas coisas. Uma, ela é uma socialite metida estilosa. Ou dois, ela é uma artista ou trabalha com arte. Na real, ela pode ser as duas coisas. Porque o que mais tem por aí é socialite com muita grande influência do marido, Bia Dória, que se destaca nas artes plásticas por motivos óbvios. Enfim, ela diz que quer exibir a obra de arte de Homer na sua galeria de arte. E ele diz que aquilo não é arte, é só uma churrasqueira que não deu certo, um monte de lixo. Então ela diz algo que é essencial para a história da arte, para entender a arte moderna. Preste atenção. A arte não é apenas feita de imagens bonitas, ela é também a expressão das rudes emoções humanas. No seu caso, a raiva. Ah, isso eu tenho, dona. Sim, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Eles costumam ver obras de artes feias ou esquisitas, porque se confunde muito como se a arte fosse uma ferramenta apenas para criar coisas bonitas, para se enfeitar paredes e ambientes. Porém, a arte sempre existiu para inúmeros propósitos, como expressar algum sentimento, a arte de denúncia, a arte provocativa, nem que o sentimento de provocação seja despertar raiva do espectador contra a própria obra de arte. Porque sim, a proposta de muitos artistas é exatamente essa: provocar você, provocar uma reação. Aquele caso da exposição do Santander é um exemplo disso. Ela provocou muitas reações, principalmente do público mais conservador que quis boicotar a exposição. E ela não teve um final tão trágico, pois abriu um leque imenso para se discutir o assunto. Um idiota vai ser sempre um idiota e nunca vai mudar de ideia, mas muito conservador desinformado aprendeu alguma coisa e hoje ele está menos desinformado e um pouco mais tolerante para entender como funciona o mundo da arte e o objetivo de alguns artistas. Voltando ao episódio, a curadora explica que tipo de arte seria a do Homer. O trabalho do seu marido é o que chamamos de arte marginal, que pode ser feita por um doente mental, um matuto ou um chimpanzé. No colégio me elegiam como sendo parecido com um doente mental, um matuto ou um chimpanzé. Você pode ter achado forçada essa explicação, mas sim, existe um tipo de arte parecida, que é a arte naif. Ela é uma arte primitiva, feita por pessoas fora da academia, sem instruções acadêmicas ou nenhuma instrução até primária, cujas referências dessas pessoas são sua própria sensibilidade. Essa arte, por exemplo, acabou influenciando um movimento artístico chamado surrealismo, aquele do Salvador Dalí. E o conceito dessa arte é maravilhoso. Porque eu falo para alguns alunos meus que às vezes ficam desanimados, que não desenham tão bem quanto um colega de classe, quanto outro desenhista que eles vêem na internet, ou que queriam desenhar tão bem quanto eu. Eu falo para eles, a arte não é feita só de pura técnica, não é feita só desses conceitos acadêmicos, pessoas que só ligam para uma arte ultra realista. A arte é uma emoção, é um sentimento. A arte é um hobby, a arte aumenta a sua sensibilidade, aumenta a sua criatividade. Nunca faça arte só pensando no resultado final. Faça arte também pensando no processo, enquanto você se sente bem. Você se sente bem, você se diverte fazendo aquilo, faça. Rabisque, desenhe, dance, cante, toque um instrumento. Você não precisa ser profissional, você não precisa fazer uma arte que você só vai apresentar comercialmente. Você deve fazer aquilo que você se sente bem. Então, se você gosta muito de desenhar, desenhe. Não fique preocupado. É o que eu sempre falo para eles. Não fique preocupado se vai ficar impressionante, se vai ficar maravilhoso. Porque se você se sente feliz produzindo aquilo, sempre vai ter pessoas que vai reconhecer essa felicidade na sua obra. Todo mundo pode desenhar perfeitamente, porque a arte é praticamente uma repetição mecânica. Você aprende o passo a passo e consegue. Mas a arte ela é uma terapia criativa e a criatividade é o essencial. Criatividade não se ensina, vem da sua sensibilidade, vem da sua própria personalidade. E isso, meu amigo, você pode ter melhor do que todo mundo no mundo, um poço de criatividade sem fim. Então sempre persista, sempre produza arte, sempre tenha esse hobby, pois você será um ser humano melhor. Bom, voltando ao episódio, já estamos na exposição onde está a obra de arte de Homer. E aqui aparece um artista da pop art, o Jasper Johns.
Eu vou falar dele um pouquinho melhor mais adiante. Aliás, a título de curiosidade, o próprio Jasper Johns se dublou no episódio, mas que moral, hein, Simpsons? Então, um magnata gasta uma grana preta na obra de arte do Homer. Eis o segredo do mundo das artes. Quer se dar bem nesse ramo? Caia nas graças de um magnata que vai comprar suas obras e te destacar para o mundo inteiro. Como foi o caso do Romero Brito e sua arte de gosto duvidoso. Por que os magnatas gostam tanto de obra de arte? Bom, 2 motivos. Um deles é porque obras de arte são excelentes métodos para se lavar dinheiro. O outro motivo é porque ricos, milionários e bilionários, cujo levam um padrão de vida que dinheiro não é problema, precisa massagear seus egos de outras formas. E um deles é demonstrar o quanto culto, inteligente e sensíveis eles são através das artes que adquirem, para ficar bem na alta sociedade. Sim, eles forçam essa sensibilidade artística. Às vezes eles pagam até um profissional para ter a sensibilidade artística e o bom gosto por eles, comprando artes que eles nem entendem suficiente, mas ganham um manual para poder falar na sua próxima festinha. Se vocês assistiram aquele filme Os Intocáveis, vocês viram exatamente esse tipo de cena. Agora vemos uma cena de Jasper Johns, sim, aquele artista da pop art que eu comentei agora cedo, roubando uma lâmpada. E eu vou te dar uma explicação que nem meus professores de faculdade souberam explicar quando eu perguntei. Mas como eu tenho muito mais tempo livre do que eles, eu consegui achar uma declaração de Jasper Johns que explica porque que ele foi retratado como um cleptomaníaco. Mas antes de tudo, quem é Jasper Johns? Ele é um artista de pop art. E aí gera outra dúvida, o que é pop art? Bom, visualmente pop art tem inúmeras coisas que eu poderia caracterizar. Vou deixar um link aqui que explique melhor. Mas se a gente falar de conceito, eu vou resumir grosseiramente que pop art seria uma crítica àqueles especialistas metidos, arrogantes de museus que definem através do seu gosto pessoal, ou sei lá o que é arte e o que não é. Sim, vocês sabem, aquela gente chata que fica girando uma taça de vinho até não poder mais, que acha que tem moral para dizer o que é belo e o que não é. O que é arte, respeitada academicamente, e o que não é. Essa gente chata, arrogante, prepotente dizia, por exemplo, que história em quadrinho não era uma arte. História em quadrinho era uma literatura ou para criança ou para adultos com a cabeça infantil. Então muitos artistas questionadores que não aguentavam mais essa cagação de regra de quem pode considerar o que é arte ou não, resolveram sacanear essa turma. Então para eles, se arte só tem valor se está no museu, então vamos colocar as coisas mais improváveis no museu. No caso, Roy Lichtenstein pegou exatamente a estética dos quadrinhos, colocou em obras, em quadros e colocou no museu. Pronto, agora se a estética de um quadrinho está no museu, ela é o quê? Arte, segundo esses especialistas chatos. Vocês entenderam? A pop art é pegar essa cultura de massa e transformar em obras. E assim, colocando no museu esses artistas intelectuais, essa elite que diz o que é belo, o que não é, vai ser obrigado a aceitar. Tá, mas você deve estar se perguntando, mas por que diabos Jasper Johns está roubando um monte de coisa no episódio? É que esse artista declarou uma vez que todo artista é um ladrão. Por quê? Por exemplo, os artistas da pop art se apropriavam da imagem de uma celebridade. Ele não é dono daquela imagem, ele está se apropriando. Um artista que, por exemplo, pintava Coca-Cola, pintava lata de sopa, está se apropriando daquela embalagem. O artista, por exemplo, que vai lá e desenha ao vivo uma paisagem, ele não criou aquela paisagem, mas ele está se apropriando daquilo para colocar na sua obra de arte. Então o Jasper Johns fez uma provocação, como se o artista não fosse dono nem da própria imagem que ele produz inspirado em outra coisa. Voltando ao episódio, Homer está criando lá no seu porão mais obras de arte e pede para os seus filhos estimular sua raiva, porque através da raiva ele ficará mais criativo. Então Bart diz uma coisa que faz o Homer reagir igualzinho agiria o Bolsonaro. Eu não passei em matemática e já me senti atraído pelo Milhouse. Na próxima cena, Homer apresenta seus admiradores para os seus amigos pinguço. E é interessante como a série tira sarro dessa turma alternativa, muito blasé, muito cult, que desenha de todo mundo que não parece interessante o suficiente para eles, não parece exótico o suficiente. Cara, mas eu devo identificar pelo menos uns 15 colegas de faculdade aí.
eu sou muito cult para os seus gostos. Você gosta dessa cultura em massa da arte pop? Essa indústria industrial produzida pelos Yankee? Que pena que eu tenho de você. Fica aí nessas bobagens de super-herói. Vou voltar aqui a ver o meu filme iraniano. Voltando ao episódio, Barney, amigo do Homer, tenta pagar a conta com um desenho que não é aceito, mas veja só qual obra ele esboçou. Posso te pagar com um desenho? Boa tentativa, pinguço. Sim, ele esboçou esta obra, uma das obras mais famosas do artista francês Serre. Quem é Serre? Bom, vamos lá! Serre é um artista francês do movimento impressionismo. Impressionismo é um movimento que surgiu para contrapor as artes clássicas realistas. Um dia eu faço um vídeo só sobre isso porque ele é muito interessante. Meio que eles trabalhavam com uma ilusão ótica, mexiam com o seu inconsciente para completar certas formas, é muito interessante. Enfim, Serre foi o precursor do pontilhismo. Sim, vocês lembram? Alguns de vocês já devem ter feito. Lembra naquela vez na aula de arte que vocês foram obrigados a desenhar com um monte de pontinho, aquele pontilhismo? Vocês ficaram muito estressados porque requer muita paciência, graças a esse artista. Mas existe uma boa explicação desse pontilhismo. Ele causa uma ilusão ótica no espectador. Por exemplo, quando você vê na obra aquela cor roxa, ela não foi feita com pontinhos roxos, com uma tinta roxa. Ela foi feita com um pontinho azul e com um pontinho vermelho, um próximo do outro. Vários pontinhos azul e vermelho, um próximo do outro. Quando você olha de longe, causa essa ilusão ótica, fica roxo. Mas não só no roxo, por exemplo, para fazer um verde. Um pontinho amarelo e um pontinho azul. Um pontinho amarelo e um azul, um perto do outro, sem encostar às vezes. E isso causa essa ilusão ótica. Então podemos dizer que o pontilhismo seria a pixel art moderna de hoje em dia. Vocês sabem o que é um pixel? Aquele quadradinho minúsculo da qual é feito a imagem do computador? Vocês que já jogaram jogos antigos sabem o que é um pixel, porque fica muito visível, né, graficamente. Então olha só que interessante, o pixel seria o pontinho do pontilhismo. E vocês aí pensaram que aprender sobre obras de arte de mais de 100, 200 anos atrás não teria nenhuma referência para a sua vida moderna, não é? Vamos voltar ao episódio. Homer está lendo uma revistinha sobre arte e olha só quem tá na capa. Um Mondrian! Mondrian é um artista de arte abstrata. Sim, aquela arte que você nunca entende nada. No caso, ele é especialista nesse abstracionismo geométrico. Voltando ao episódio, Marge explica o que a chateia. Você está chateada com alguma coisa? Cara, ser artista era o meu sonho. E agora, sem nenhum esforço, você conseguiu numa semana mais do que eu tive a vida inteira. E a sua explicação é idêntica ao sentimento que eu tenho quando os chargistas em menos de um mês ficam muito mais famosos na internet e recebem muito mais feedback do que eu em 10 anos somados junto. Voltando ao episódio, Homer descobre que o meio da arte é cruel. Diferente do AC/DC, que os fãs esperam que eles produzam o mesmo som há 40 anos e nem ousem tentar inovar. Bom, o meio das artes visuais é um pouco diferente. Deixa o episódio explicar. O que está vendo? São tarados por estas porcarias. Homer, eu acho que eles só gostam de novidades que sejam chocantes. Essas peças são iguais às que você já fez antes. Dê um estrondo. Você passou a ser um chato. Nos avise quando voltar a ser kitsch. Quanto quieto. Se nos apressarmos, ainda pegamos a nova moda da heroína. Esperem, voltem! Eu sou um deus para vocês! Adorem-me ou sentirão a minha ira! Bom, eles vão ao Museu de Arte Moderna para se inspirar. E aqui na primeira cena já temos eles tentando quebrar a quarta parede. Groen? O que ele está fazendo no museu? Ele mal desenha! Ai, uma borracha! Ai! Sai daí, seu otário, senão eu apago você, compreendeu? O que é quebrar a quarta parede? Vou fazer um resumo rápido e grosseiro. Sabe quando o Deadpool olha para o espectador no filme? Ou nos quadrinhos, para o leitor, e conversa com ele e assim deixa claro que ele sabe que está numa obra de ficção? Isso significa quebrar a quarta parede. Olha só, Marge cita um dos meus artistas da pop art favorito. Claes Anderberg. Ele é um europeu que desafiou as convenções e abraçou a cultura popular americana. Ele deve ter 30 metros de altura. Depois ela cita William Turner. Sim, Will Turner, o mesmo nome do personagem do Orlando Bloom dos Piratas do Caribe. Este aqui é Joseph Turner.
Numa época em que, quando todo mundo pintava retratos, ele se diferenciou pintando os canais de Veneza. É glorioso. Não, o pintor não era um pirata. E nem eu! Aqui vai outro resumo grosseiro. Will Turner era um pintor do romantismo. No caso, na paisagem específica, os pintores românticos idealizavam a natureza e melhoravam. E onde eles se inspiraram nessa idealização da beleza? Sim! Nos gregos antigos, é claro que você se lembra, você viu meu vídeo anterior sobre como os gregos tinham um ideal de beleza e melhoravam a realidade. Eu poderia continuar aqui falando sobre várias referências, mas a Marge já faz isso no episódio. Picasso começou a pintar a realidade, depois passou para o cubismo. No final da vida dele, só pintava cartas excêntricas para o seu editor. Chamam isso de período de angústia e patifaria. E após Homer ficar babando pela lata de sopa de Andy Warhol, guarda esse nome, esse artista da pop art, ele cai num sono. E no sonho, Homer interage com várias obras de arte, como as surrealistas do Salvador Dalí, como o fauvismo, que é uma arte de fazer figuras mais simplificadas com cores puras. E claro, do Andy Warhol, esse artista que eu acabei de comentar que joga suas latas de sopa no Homer. Vem tomar sopa, Buff. Socorro. Lembra quando eu expliquei sobre pop art? Volta 5 minutos antes que você vai entender de novo. Caso eu tenha esquecido. Que nem meus alunos que eu acabo de falar e passa um minuto e... professor, eu não entendi nada. Aí eu fico pensando, será que a minha dicção é tão péssima e meu modo de explicar é ruim? Ou esses alunos ficam muito divagando e prestando atenção até no mosquito da parede, em vez de prestar atenção nesse pobre professor, esse pobre diabo que fica lá na sala tentando fazer moleques de 12 anos de escola pública prestar atenção nesse conhecimento artístico? Mas a única coisa que eles pensam e sonham é fazer gameplay de Minecraft, ficarem famosos e ganharem muito dinheiro. Bom, depois disso, Homer está desolado na sala e Liz explica sobre o artista Cristo. Se o museu não inspirou você, talvez devesse fazer algo radical, como Cristo. Esse é aquele pilantra que revelou os segredos dos mágicos? Não, Cristo é um artista conceitual que faz grandes projetos para cartazes. E com certeza vocês ficarão impressionados com as obras de arte desse cara. Foi sim, ele também espalhou centenas de guarda-chuvas amarelos numa estrada da Califórnia. Por que ele fez isso? Eu acho que para fazer do mundo um lugar mais mágico. Embora eles tenham se soltado e matado algumas pessoas. Guarda-chuvas assassinos? Então Homer se sente inspirado nessa arte colossal e grande do artista búlgaro Cristo e vai fazer sua grande obra de arte em Springfield. Meu último trabalho! Homer, o que foi que você fez? É arte conceitual. Os grandes canais de Springfield. Igualzinho a Veneza, só que sem a peste negra. O que você acha? Acho que vai ter muita gente zangada. Eu adorei, Homer. Você fez desta cidade uma obra de arte. Eu só queria que Jasper Jones não tivesse roubado meu barco. Tchau, otários! E o povo de Springfield adora. E no fim do episódio, Jasper Jones aparece para roubar o quadro de Marge que estava bem no estilo do Will Turner. Esse episódio foi feito para explicar um pouco como funciona o mundo das artes, tirar sarro dessas pessoas metidas a cult e para quem estuda o assunto ficar com os olhos cheios e se divertir com as referências. E agora todos vocês também entenderam as referências? Arte é tão excitante, vocês não acham? Bom, você devia estar muito excitado, porque a arte marginal é excitante. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de curtir e não deixe de comentar. Comente aí qual desses estilos que vocês viram, que vocês acharam curioso e querem que eu comente aqui no canal. Vocês sabem, eu tenho uma linguagem muito mais simples, assim qualquer um pode entender. E lembre-se o que eu falei, tenha sempre um hobby artístico, você será um ser humano muito melhor, confie em mim. Abraço.